Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, a palestra do estrategista de comunicação, Master Expert na HSM University, colunista da revista Época Negócios e podcaster na Jovem Pan e Visa do Brasil, Mark Tawil. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, o maior congresso de empreendedorismo, inovação, marketing digital desse nosso Brasil. Sou o Mark Tawil, estrategista de comunicação, comunicador, educação para comunicação, ou educador, como se achar melhor, e pai da Cora, do Josh e do Vira-Lata Wood. Você me acompanha nos próximos 40 minutos, mais ou menos, e vai ser um prazer a gente estar junto por aqui. Olha só, a conversa de hoje é sobre mundo híbrido. A conversa de hoje é sobre cibridismo. O híbrido, a mistura entre presencial e cibernético, mas no campo do trabalho. Empreender é trabalhar, mas empreender não é só você ter uma empresa. A gente empreende em tudo, nos relacionamentos, no tempo que a gente emprega nas coisas, na energia que a gente tem para trabalhar. Então, se a gente puder entender melhor o que significa o conceito de híbrido, dá para dizer que é uma mistura, dá para dizer que é um cruzamento entre duas vertentes que traz uma espécie de um novo elemento. Como se você misturasse ali alguns ingredientes para criar um bolo. Então, uma questão híbrida é algo que pega um pouco de cada coisa. E quando a gente fala em mundo híbrido, essencialmente é presencial e digital. A gente já está vivendo isso, mas eu vou te mostrar um pouco mais. Olha só, quando a gente olha para essa moça aqui no supermercado, pode ser em Dubai, na Argentina, pode ser no Piauí, pode ser no Uruguai ou até na Indonésia, será que é normal a gente olhar para uma pessoa de máscara manipulando um alimento dentro de um plástico? Poxa, 120 anos atrás, a gente era muito mais rural do que é hoje. Aí eu te pergunto, dentro da empresa, você acha normal a gente sentar do lado do colega, colocar um álcool gel na mesa, uma máscara e ficar distante? Eu não acho muito normal, mas é o contexto que a gente tem vivido. E essa imagem aqui, mãe e filha num parque?
Pode ser no Rio, pode ser em Salvador, pode ser fora do Brasil. Será que é normal uma criança usar uma máscara para andar de patins? Ou pior, a gente tem uma fila aqui, esse provavelmente um restaurante na Ásia, em que te colocam um termômetro na cabeça como se fosse um revólver e você é obrigado a conversar com os teus colegas com acrílico no meio? Tem acontecido. É o famoso tá tendo. Ou pior ainda, a gente buscar as nossas crianças na escola, filhos, netos, aqueles pelos quais a gente tem responsabilidade e eles aparecem assim, de máscara. Normal não é. Mas o contexto que a gente vive hoje é o que se convencionou chamar de o novo normal. Novo normal que você pode chamar de novo agora, você pode chamar de novo diferente, você pode chamar de melhor agora, de pós-normal. Ele é tudo menos normal. Pois é, só que o novo normal é aquilo que a gente falava, talvez 1 ano e meio, talvez 20 meses atrás, quando começou essa pandemia, que na verdade é um pandemônio. A gente tem vivido isso de muitas maneiras, não é assim? E com a gente não é diferente, todos nós somos vítimas desse pandemônio chamado pandemia. Então o novo normal, para a gente poder contextualizar, é o estado que a gente está vivendo agora. Aquilo que se falava lá atrás, no novo normal vai ter, sei lá, a gente vai poder viver mais tempo em casa e menos no trabalho. Está acontecendo. No novo normal, a gente vai usar máscara quando sair de casa. E na hora que a gente pegar uma chave de um carro, talvez, vai cair um monte de máscara. Está acontecendo. No novo normal, as crianças que podem, porque o Brasil é um país ainda muito desigual, estudar de casa, elas vão estudar talvez alternado. Já está acontecendo. Então, por tudo isso, dá para dizer que a gente vive hoje aquilo que a gente chamava lá atrás de o novo normal. É um estado transitório, é um contexto transitório. Não vai ser para sempre. O mundo vai voltar a uma certa, entre aspas, normalidade. Mas nunca mais vai ser igual. E quem não perceber isso, quem não trabalha isso dentro de si, vai ficar para trás. Por tudo isso, dá para dizer que esse contexto que a gente vive hoje é um contexto que é dividido em 3 grandes pilares. Saúde física, infelizmente no Brasil, 600 mil mortos, mais de 20 milhões de contaminados pela Covid. Saúde financeira, os impactos dessa ressaca da Covid-19 que ainda não foram sentidos por completo. E saúde mental, que felizmente é um tema que já vinha se falando, mas que todos nós, ou que perdemos entes queridos, e eu me coloco nesse lugar, eu perdi meu pai para a Covid, em março do ano passado, ou que perdemos negócios, ou que perdemos amigos, ou que simplesmente perdemos energia, vendo tantas mortes e covas abertas, a saúde mental foi muito impactada. Claro que existe uma crise política, uma crise social, existem outras crises de comunicação, mas essas 3 aqui, elas são o caldo do novo normal. E para lidar com esse novo contexto, para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo, eu preciso te dizer que existem fatores que já estão sendo modificados. E isso tem tudo a ver com empreendedorismo. Porque se você empreende nessa mudança de paradigma, você tem mais chances de criar um negócio mais fresco. Se você se atualiza com essas mudanças que eu vou te trazer aqui, você já fala a língua do mundo, literalmente, porque o mundo inteiro ainda está em pandemia. Uma grande agência chamada WPP, melhor, um grupo de publicidade, identificou quais são as grandes mudanças daqui para frente que a gente vai viver nessa nova normalidade, ainda que transitória. Quais são as sementes que estão sendo plantadas nesse momento e que vão ser colhidas na década que começa agora, em 2021. Vou te contar algumas. A primeira delas é mobilidade. A mobilidade sofreu um grande impacto e vai sofrer ainda mais daqui para frente. Se as pessoas trabalham de casa, não necessariamente as pessoas precisam pegar um ônibus lotado, um trem lotado, perder horas da vida presas no trânsito, sendo ali talvez bulinadas, deixando de ficar com seus filhos, deixando de dormir um pouco mais. Então a mobilidade, ela tem um peso muito forte daqui para frente, inclusive na questão da poluição do ar. O segundo ponto é uma alteração da vida social. Nada mais natural
se a gente vai menos a shows, menos a baladas, menos a aniversários, mesmo que eles voltem, não vão voltar igual. Porque a gente já percebeu que a gente pode fazer algo parecido, muitas vezes mais barato e super reconfortante. Ou você gosta de se apertar durante 5 horas sem fazer xixi para assistir um show sertanejo. Talvez seja melhor assistir de casa. E esse mesmo show, você gastar o dinheiro que você gastaria comprando uma cerveja, podendo ir no banheiro. Não é assim? Então veja, a alteração da vida social, ela é super natural. Ela já está acontecendo. Não adianta brigar contra. As pessoas querem eventos híbridos. Elas querem hoje em dia mais digital, meio presencial, ou vice-versa, como diria o Caetano Veloso. Um outro ponto é um excesso de informação. Será que eu consigo digerir tudo aquilo que eu leio? Tudo aquilo que eu escuto? Provavelmente não. Aliás, muito provavelmente não. E isso tem acontecido e vai acontecer cada vez mais. A gente vai ter que selecionar melhor para não ser infoxicado, uma intoxicação de informação. O quarto ponto, fatores emocionais. Eu já trouxe aqui para vocês os impactos. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, preocupação excessiva com o futuro, tudo isso é impacto. E, por fim, uma rotina diária alternada. Super alterada e super alternada também. Filhos estudando em casa. Homens sendo donos de casa. Mulheres trabalhando de uma outra forma. Novas demandas familiares. Nomadismo digital para a molecada. No estúdio onde eu estou aqui, certamente a galera vai ser uma nômade digital para sempre. Tendo um bom Wi-Fi, trabalha de qualquer lugar. Antigamente, isso era um privilégio, entre aspas, de meia dúzia de brasileiros que iam trabalhar na Tailândia. Hoje não mais. Qualquer café você consegue trabalhar, desde que você trabalhe com alguns tipos de serviço. Então, por tudo isso, dá para dizer que essa nova rotina para o empreendedor e a empreendedora, ela traz medo, ela traz incerteza, mas ela também revoluciona os hábitos. Ela também traz muitas oportunidades, muitas novidades para quem quer fazer diferente. Se você usar a pandemia como um tsunami e você surfar, em vez de ser tragado por ele, você ganha esse jogo. Mas você precisa encarar isso como oportunidade. Não tem lado bom quando morrem 600 mil pessoas, mas tem oportunidade. E aí eu te pergunto, você que está em casa, ou você que está me assistindo do seu celular, ou do seu tablet, ou de qualquer lugar, para você aí, essa crise, ela é melhor ou ela é pior? Essa pandemia, esse pandemônio que a gente tem vivido, ele é melhor ou ele é pior daquilo que você já viveu? Então eu vou te responder da maneira como os advogados responderiam. Ele é diferente. É um momento diferente. Pela primeira vez, a gente não tem referencial daquilo que aconteceu. Não é uma crise financeira só. Não é uma crise social só. Era todo mundo em casa. Máscara o tempo todo, como eu mostrei para vocês aqui. Acrílico, igual nas prisões americanas. É outro mundo. Por tudo isso, dá para dizer que a gente está construindo a crise. A gente não está discutindo a crise. A gente está vivendo essa crise. E está construindo a história que a gente quer contar amanhã. O futuro é uma história que a gente escreve hoje para colher amanhã. É uma placa em branco. E hoje a gente está construindo essa placa em branco. A gente já mudou enquanto consumidor. Aí você vai me perguntar, bom, consumidor do quê? De produto, de serviço, mas também consumidor de relações. Como a gente consome o tempo, por exemplo. Somos completamente diferentes. E aí a gente está mais exigente, a gente está mais criterioso, a gente cuida mais da nossa família, a gente pensa mais no nosso dinheiro, a gente se volta mais para pessoas que importam. Ou você aí não quer me dizer isso? Refazendo até essa pergunta para você, quando eu falo em olhar para aquilo que importa, você para o teu tempo para conversar com gente que não te agrega mais? Ou você decide olhar para a tua família? Ou você decide conversar com quem realmente faz diferença na tua vida? É sobre isso o que está acontecendo.
Quando você começa a priorizar as coisas, as relações, as pessoas que realmente importam, você já mudou. Então, em vez de você ficar puxando o saco, ficar lambendo pessoas que não vão te agregar em nada, olha para quem realmente faz diferença na tua vida. Essa é a grande mudança, esse é o grande ensinamento dessa crise. Olhar para o que e para quem realmente importa. A gente não pode esquecer que a gente está vivendo um novo momento. A gente está iniciando uma década que começa agora e termina em 2030. Uma década que traz uma nova sociedade, uma sociedade 5.0. Muitos falou da sociedade 4.0 e ainda se fala. Mas a gente caminha para a quinta sociedade. A primeira delas, sociedade da caça. A segunda delas, sociedade da produção em massa. Revolução industrial, indústria. A terceira revolução, a revolução dos chips. Informatização na indústria dos carros, na saúde, nas empresas. Quarta revolução industrial, essa que a gente está vivendo hoje. Nanotecnologia, machine learning, realidade aumentada, realidade virtual. E a quinta? Bom, a quinta revolução industrial é uma revolução que pega o melhor, chupa, absorve o melhor. Falei chupa, todo mundo olhou. Absorve o melhor da quarta revolução industrial e oferece esses 3 pilares aqui. Sustentabilidade, por isso que se fala tanto de ESG, qualidade de vida e inclusão. Essa é uma revolução criada pelos japoneses muito antes da Covid, em 2016, 5 anos atrás. Quando a gente fala sustentabilidade, é o básico do básico. Agora a gente acabou de ver a COP26. E por quê? A gente tem que sempre pensar lá na frente, porque talvez o mundo não exista daqui para frente. Então a gente tem que pensar em ter uma produtividade mais sustentável, um mundo mais sustentável. Depois, viver melhor nesse mundo. Muita desigualdade. O Brasil, são muitos Brasis dentro do mesmo Brasil. A gente tem talvez 20 milhões de pessoas vivendo em comunidades que a gente chamava de favelas. A gente tem inúmeras mães que deixaram de trabalhar para cuidar dos filhos nessa pandemia. Inúmeras mães que são arrimo de família. A gente tem a questão da negritude, a questão das pessoas trans, muitos recortes dentro da sociedade que não são visibilizados. E a gente precisa, enquanto empreendedores, olhar para todos. Para todos, porque senão a gente não avança. Se você quiser realmente viver numa sociedade equânime, verdadeira, vender seus produtos para todo mundo, você tem que pensar em todo mundo. Você tem que contemplar todo mundo. Senão, você está perdendo tempo e deixando dinheiro na mesa. E, por fim, a questão da inclusão. Incluir não é dar emprego. Incluir é dar autonomia. É você ensinar as pessoas a trabalhar. Muito do que faz o êxito aqui. Você empodera pessoas dando conhecimento, que é a única coisa que não podem tirar de você. Então, eu queria dizer aqui que diversidade e inclusão não é moda, não é mimimi, não é conversa mole. Diversidade e inclusão é pertencimento. É você fazer as pessoas entrarem para trabalhar junto com você. As pessoas se identificarem com você. E quando isso acontece, você avança profundamente. Quando isso acontece, automaticamente, você consegue fazer com que essas pessoas corram junto com você. Fiquem ao teu lado. Por isso que a gente vê tanta startup dando mais certo do que empresas de milhares de colaboradores. Mas para que isso aconteça, você vai ter que entender que o mundo mudou. Você vai ter que aceitar que hard skill, competências técnicas, e soft skill, competências comportamentais, estão ficando para trás. Ou pelo menos essa divisão entre os dois. O que está se falando hoje são mudanças que impactam inclusive as competências. Mudanças que impactam inclusive a forma como a gente se relaciona no trabalho. E é esse capítulo que eu pretendo dividir com você agora. 5 grandes mudanças que vão fazer a diferença na tua vida enquanto empreendedora, enquanto empreendedor. 5 grandes mudanças que o mundo já está vendo acontecer e que, se você lembrar dessa palestra, você vem me contar nas redes sociais, sempre, @mark, para você ver se eu não estou certo. A primeira delas é a digitalização. Sabe, bom,
É meio óbvio que a gente está vivendo num mundo muito mais digital, mas o óbvio precisa ser dito. Não adianta você criar negócios hoje que não tenham digitalização no sangue. É muito importante você ter um negócio físico, eu acho, mas é inegável que a escalabilidade, ela te dá um outro potencial. Você viu passar aqui no palco do Êxito dezenas, talvez centenas de pessoas que trabalham isso. Elas conseguem escalar os seus negócios. Elas conseguem gastar menos, serem mais criativas e impactar mais gente. Quando você lança, o Kepler fala muito isso, o João Kepler, quando você lança um negócio, hoje, você tem que pensar no impacto que ele gera. Você quer falar para 30 ou para 30 mil? Ou para 300? Mas você precisa ter uma métrica, você precisa conhecer o teu público. E a digitalização, ela traz tudo isso. Ela já atua na educação, Instituto Êxito. Ela já atua na documentação. Quantos contratos DocuSign você já assinou nessa pandemia? Ou você costuma receber eles físicos em casa? Pois é, compra e venda. Antigamente era uma loucura você imaginar comprar um carro pela internet. Hoje as pessoas compram apartamento pela internet. Apartamento. Você tem a comunicação básica. Quantas redes sociais você tem hoje e quantos canais você tem para poder conversar com as pessoas que você gosta ou para você seguir as referências que você tem. Entretenimento e, por fim, a bancarização. A questão das fintechs, as maquininhas que ajudam pessoas que não tinham nenhuma conta bancária, às vezes até o nome sujo no Serasa, a poder vender, a poder comprar, a poder colocar dinheiro na mesa. O segundo ponto que eu vejo é trabalhar de qualquer lugar. Muito se falou em home office, e a gente está vivendo. Muito tinha a questão dos coworkings lá atrás, lembra? 2019, eles vão continuar existindo. Aliás, tudo vai continuar existindo, só que em outra escala. As empresas já começam a receber o híbrido. Trabalha 2 dias aqui, 3 em casa. Elas têm menos custos, as pessoas se estressam menos, elas pegam menos trânsito. Mas o Anywhere Office é você trabalhar de qualquer lugar. Claro que eu estou falando de um privilégio. Se você for para uma comunidade em que as pessoas não têm internet em casa, a história muda de figura. Eu estou falando aqui pessoas que podem se dar o luxo de trabalhar dessa forma. Se você é chapeiro num restaurante, você não vai conseguir levar um computador para algum lugar. Talvez no futuro, hoje não. Mas se você trabalha em escritório, essa vai ser uma realidade cada vez mais comum. Você vai trabalhar de qualquer lugar. Anywhere Office. Qualquer lugar é meu escritório, desde que eu possa fazer isso à distância. Então, para 26% das pessoas, dizem as pesquisas, a gente tem um problema, porque o home office não é tão bom assim. Isso diz o quê? Que cada vez mais, quando a pandemia arrefecer, porque a gente está em pandemia, automaticamente as pessoas vão querer sair para algum lugar. Onde elas vão, não sei te dizer, mas para algum lugar elas vão. Seja um café, seja a casa de alguém, seja como é que chama? Um coworking pequeno, não sei. Mas talvez em casa, para muitas pessoas, esse equilíbrio já ruiu. Eu chamo de Hell Office, que é o escritório dos infernos quando você tem filho. O terceiro ponto que eu vejo aqui é a diversidade intergeracional. Muito se fala em diversidade, né? E os recortes estão aqui. A negra, o negro, a pessoa com deficiência, a questão das pessoas trans, os recortes todos LGBT, tudo isso importa muito. Mas tem uma diversidade aqui da qual se fala pouco, que é a diversidade etária, que tinha muito preconceito no físico e muito menos no digital. Pela primeira vez, a gente tem 6 gerações trabalhando juntas. 6 gerações trabalhando juntas. Silent Generation, geração silenciosa, que é a geração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Abílio Diniz, nascida entre 35 e 45. Geração Baby Boomer, que é a geração nascida logo após a Segunda Guerra Mundial. Teve um boom de nascimentos. Então, eu estou falando de pessoas na faixa de 70 e poucos anos, 70 anos. Luiz Helena Trajano. Geração X, que é a minha, vou fazer 48. Então, é aquela rapaziada e aquela mulherada que já está nos 50, um pouco mais. Geração Y, faixa dos 40 anos de idade. Geração Millennial, nascida no final do milênio. E a geração Z,
de 2000 para cá. Então, Silent, Baby Boomer, X, Y, Millennial e Z. E tem uma geração ainda que não está trabalhando mais quase, que é a geração Alpha, que é a geração dos meus filhos, de 2010 para cá. Então olha que loucura, um caldo com 6 gerações trabalhando juntas e uma em casa, que está quase trabalhando, que a Raíssa Leal está ganhando tudo com 12 anos. Mas olha que interessante, as pesquisas mostram que cada vez mais esse gap geracional ele está menos forte. O vale está se aproximando mais. E por quê? Porque tem jovens de alma velha e pessoas mais velhas de alma jovem. Eu tenho 19 tatuagens e todas eu fiz depois dos 40. Um menino, praticamente. O quarto ponto aqui é a supercomunicação. E quando eu falo em supercomunicação, eu não estou falando de você falar o dia inteiro, ficar enchendo o saco das pessoas. Ah, eu sou muito comunicativa. Não é isso. Supercomunicação é você comunicar como importa, para quem importa e na hora que importa. Quando a gente fala em supercomunicar, a gente está falando de estar presente na vida das outras e dos outros, falando sobre liderança, sobre assertividade, ajudando os nossos funcionários ou até os nossos chefes a ouvir aquilo que importa. É troca, porque evita mal-entendido. Fica todo mundo na mesma página. Quando você supercomunica, isso aconteceu muito na pandemia, você está dizendo para o outro que ele importa, que você está escutando o que ele tem para falar. E mais do que isso, você está se oferecendo ativamente para poder talvez ser um porto seguro ali quando mais faltou. Nessa pandemia a gente viu muito isso acontecer. Claro que teve o contrário. Teve um monte de empresário que trocou os pés pelas mãos e acabou inclusive manchando a reputação da própria empresa, jogando areia na cabeça dos próprios colaboradores. Teve essas pessoas, mas teve muita gente legal, muita gente bacana que se descobriu na pandemia como um líder mais afetivo, uma pessoa mais presente, uma pessoa que escuta o outro. Então, supercomunicar vai além de informar. Quando a pessoa supercomunica, ela fideliza o seu público. Quando a pessoa supercomunica, ela traz uma outra visão sobre o employer branding, que na verdade é como você trabalha a tua marca para você conquistar e reter talentos. As pessoas que querem trabalhar com você, pessoas que querem estar próxima de você, que te têm como inspiração. Isso é super importante, porque não é mais uma questão só de dinheiro. Com empresas tóxicas, o dinheiro fica em segundo plano, porque o dinheiro não paga nem o psiquiatra depois. E é caro o psiquiatra. A pessoa que comunica com eficácia, com gentileza, com empatia, é uma pessoa que une a equipe. A equipe fica próxima, a equipe para ouvir o que ela tem a dizer, porque ela também dá voz para o outro. Então, supercomunicar é dar voz para o outro e não só você falar. É você manter a transparência nas conversas. Sim, sim, não, não. Olha, você me desculpa, o teu ponto de vista é melhor que o meu. Eu estava errado aqui, então eu vou te dar esse voto de confiança. Do estagiário, da pessoa da limpeza, até o CEO. Todo mundo importa quando você comunica de uma maneira educada e verdadeira, porque você constrói relacionamentos. Você vai além do contatinho, você vai além da conexão, você vai além do seguidor. Aliás, ter seguidor é muito relativo, né? Eu tenho bastante seguidor e eu costumo dizer que muitas vezes ter muito seguidor é que nem ficar rico no banco imobiliário. Não tem efeito se você não trabalha essa relação de uma maneira transparente, verdadeira. O quinto ponto, ele é sobre essa mudança que eu trouxe para vocês. A questão das real skills. Então, muito se fala em soft, muito se fala em hard, e eu gostaria de falar em real, que são competências verdadeiras. Como você está vendo aqui atrás, soft skill é uma competência que você não pode medir. Criatividade, gestão do tempo, flexibilidade, como é que você vai medir? Como é que você vai medir o Murilo Gun, a criatividade de um Murilo Gun? Não tem como. Como é que você vai medir a flexibilidade do Janguier Diniz ou da Carol Pfeiffer? Não tem como. Mas você pode medir outras coisas. Aí a gente chama de hard skill, que são competências
mais técnicas. Então, por exemplo, se você tem alguém que sabe mexer no Excel, você pode medir até onde a pessoa vai. Se você tem um construtor de blockchain, você pode dizer, você pode medir isso. Alguém que fala idiomas, você tem uma prova que atesta o quanto essa pessoa entende. Só que o mundo que a gente vive hoje é um mundo que não adianta você ser muito bom e ser intragável, como a moça aqui. E também não adianta você ser muito técnico e na hora de entregar, você dormir no trabalho. Ou ser muito legal na empresa e não entregar aquilo que precisa entregar. Você precisa ter um híbrido dos dois. Porque esse tipo de atalho, né, de você ser uma coisa só, termina como uma pepa ali. Você não vai para nenhum lugar. O trabalho agora é, como disse aqui o Seth Godin, que é esse simpático senhor careca, um escritor, o trabalho agora é real skill. A palavra vem dele, competências reais, que misturam um pouco dos dois. Se você tem uma empresa com uma cultura forte, se você tem uma empresa unida, um time unido, ele vai mais longe do que um time que só tem estratégia. Quando você tem uma equipe coesa, você pode ter um time de futebol que luta junto, que se ajuda, ele vai ganhar do Paris Saint-Germain, com o Neymar em campo, com o Mbappé. Por quê? Porque se as estrelas não se falam, se você tem jogadores que não passam a bola, eles não ganham o jogo. Não ganham. Mas se você tem um time aguerrido, que luta até o fim, ele é capaz de chegar mais longe. E aí eu vou listar para vocês algumas real skills que eu vejo, não o Seth Godin, mas eu, como competências para esse novo momento. Competências para a gente vingar nesse novo normal e daqui para frente. Autoconhecimento, para mim, é essencial. A investigação de a gente mesmo. A nossa própria investigação. Eu me conheço, eu sei qual que é o meu limite, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu detesto, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que não é. Segundo ponto, autocuidado. A gente viu a Simone Biles indo para as Olimpíadas de Tóquio e dizendo, eu não quero, isso não é para mim. Poxa, mas você vai ganhar medalha de ouro, você vai entrar para a história. Eu vou cuidar de mim, eu vou me escutar. Então, autocuidado é cada vez mais uma competência desses novos tempos. Eu vou até aqui, mas o que você está me propondo vai além, porque vai impactar a minha saúde mental. Uma terceira competência é um pensamento crítico. Infelizmente, a gente aceita muito o que a gente vê. Tem muitos gurus aqui de palco, né, que se vendem como os transformadores de empresa e nunca tiveram um CNPJ para contar a história. A gente tem essas pessoas, muitas dessas pessoas. Então a gente não pode aceitar tudo que nos oferecem de mão beijada. Porque Instagram, internet, é uma grande mentira, se você parar para pensar. Ou você posta quando está com dor de barriga, ou você posta os teus boletos, ou você posta a tua unha encravada. É sobre isso também. Gestão do caos. Isso você certamente é PhD e eu também. Que essa pandemia deixou todo mundo em alerta sobre como gerir essa maluquice toda, esse caos todo que tem sido os últimos 20 meses. Honestidade intelectual, a verdade acima de tudo. O teu ponto de vista é melhor do que o meu? O teu ponto de vista faz mais sentido na hora da conversa? Então, bom, eu vou ficar com ele. Eu vou me retirar e vou dizer, você tem razão. Isso é difícil de acontecer, porque mexe com vaidade, mexe com ego e as pessoas não gostam quando isso acontece. Aprender permanentemente é outra skill, outra competência. Eu tenho 48 anos, eu espero aprender até os 91 ou mais, o tempo todo aprendendo. Sempre dá para aprender alguma coisa com alguém, dizia meu finado pai. Além disso, gerir as próprias emoções. Né? Você tem uma inteligência emocional para nem tudo te impactar. Será que tudo tem que tirar você do sério todos os dias? Ou o perrengue é do outro, ou da outra? Sobre isso também. E por fim, antifragilidade. A antifragilidade é um conceito de um escritor chamado Nassim Taleb, que diz o seguinte: o antifrágil não é o resiliente. Resiliente enverga e volta para o mesmo ponto. É um bambu. Ele enverga, mas não quebra. O antifrágil é aquele que, sob pressão, ele sai mais forte. É como se coloca o leite condensado
que sai doce de leite da panela de pressão. É isso. Então o antifrágil é aquele que pressionado, ele sai maior e mais forte da situação. Porque a habilidade, pessoal, seja ela híbrida, seja ela soft, seja ela hard, é puramente atitude. Não adianta você falar para mim que você é hábil em alguma coisa e você não comprovar. Você tem que praticar aquilo que você posta. E uma métrica para isso é resultado. Você é boa naquilo que faz, você é bom naquilo que faz, você evolui todos os dias, então você tem que comprovar. E comprovar não é você ser o primeiro entre os primeiros o tempo todo, até porque isso é impossível. Esse delírio que a gente tem de estar sempre em alta performance é justamente isso, um delírio. Não dá para estar em alta performance todos os dias, todas as horas. Mas você pode ter auto-performance, que é você melhorar aquele 1% todos os dias. O Joel J fala muito isso. A auto-performance é a mãe da alta performance. Porque você não chega no topo da escada sem dar o primeiro passo, não é? Tem uma frase na gestão que é muito usada, que é entender para atender. Eu entendo o que o outro quer para eu poder te atender e te vender alguma coisa. Mas eu queria mudar esse paradigma. Eu queria te trazer uma frase que é acolher para atender. As pessoas, depois de 20 meses de pandemia, querem ser ouvidas, querem ser respeitadas, querem ser acolhidas. As pessoas, depois de 20 meses de pandemia, depois de tantas mortes, de tanta dor, de tanta infelicidade, tudo que elas querem é um ouvido amigo. Então, para você acolher alguém, você só precisa escutar. Você não precisa rebater, você não precisa ficar elaborando. Basta você escutar. Se você escutar, você já tem um superpoder. Você vai aprender muito mais sobre o outro e sobre você do que você imaginava. Mas para isso, você precisa ter um chip novo. Você precisa mudar a tua cabeça. E a pergunta que eu te faço, para a gente poder encerrar essa nossa conversa é: você está disposta? Você está disposto? Você está disposto, como diz a molecada, a mudar esse chip? Meu nome é Mark Tawil, essas daqui são as minhas redes. Vai ser um prazer, uma alegria a gente poder se conectar. Em todas elas você me encontra como @MarkTawil. Obrigado, Janguier Diniz. Obrigado, Êxito. E até o ano que vem. Fala pessoal, você sabia que enquanto eu e você estamos lutando para conquistar os nossos sonhos, há muitas pessoas que estão lutando para conquistar seus direitos mínimos de ser quem elas são? Então você, com o papel de líder e gestor na sua empresa, o que você tem feito para organizar a sua empresa para que todos caibam nela e ninguém fique de fora?